Meus amados irmãos, mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez eu convido você para meditar na Sagrada Escritura, desta vez no Evangelho de Jesus Cristo, da qual escreveu João, no capítulo 6, o versículo 9, um versículo bastante conhecido para nossa meditação neste momento. Momento este abençoado pelo nosso Deus. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Que é isso para tantos? Vimos aqui este versículo bastante conhecido de todos os leitores da Bíblia, e eu quero aqui, junto com você, meditar aqui, olhando um pouquinho nos versículos anteriores que antecede o versículo 9. E esse texto fala da multiplicação, ou seja, onde Jesus estava, sempre existia muitas pessoas. Onde Jesus estava, ali estava também a multidão. Muitos procuravam Jesus, muitos estavam próximos de Jesus para ouvir os seus sermões, o seu evangelho, para ouvir da boca do rabi, da boca do mestre, aquilo que realmente satisfazia a alma de cada um. Mas muitos estavam para ouvir aquilo que Jesus falava, é claro, mas existia alguns que estavam ali por causa da multiplicação, ou seja, para comer. Jesus, quando estava neste momento pregando, falando sobre o reino de Deus, neste momento ele sobe ao monte, assenta-se, e ali ele olha e vê uma grande multidão. E ele fala para um dos seus discípulos, Felipe, onde compraremos pães para tantos comerem? Felipe olha para Jesus e disse, olha, mestre, existe muitas pessoas, precisamos de muito dinheiro. E ele fala, precisamos de 200 dinheiros de pão, não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco, né? E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, Jesus, mas aqui junto conosco tem um menino, um garoto que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas, mesmo assim, ainda Pedro disse, mas que é isso para tanto? Ou seja, ali estava Jesus com a multidão, existia os discípulos junto com Jesus, e ali estava com certeza as pessoas famintas, porque já era tarde do dia, e é claro, a fome vai chegando. E nós sabemos que quando vamos lendo o texto, nós vamos vendo que a multidão era grande. Tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você imagina 5.000 pessoas em um lugar. Quantas pessoas são? Quantas comida, quanto de alimento vai para satisfazer a fome de tantas pessoas? Você pode imaginar. Isso. Então nós vimos que ali estava Jesus agora, né? E Jesus, levantando os olhos, vendo esta multidão, ele começa a fazer a interrogação, fazer as suas expressividades, dizer, olha, nós precisamos comprar pão. E onde vamos comprar? Mas Jesus sabia que os discípulos não teriam condições de resolver aquele problema. Jesus sabia que a multidão jamais conseguiria resolver aquele problema. Mas de repente alguém aproxima de Jesus e disse, olha, é bom que a gente libere para que as pessoas vão para suas casas se alimentarem, né? E assim, né, cada um se alimente por conta própria, ou seja,
é necessário que as pessoas se alimentem. Mas eu quero aqui com você, meu amigo, já tirar uma lição para nós nesta palavra que comentamos até aqui. Quando nós estamos com Jesus, mesmo que nós não temos nada, ou que temos tão pouco, assim como aquele garoto, 5 pães e 2 peixinhos, nós já temos a chance, a oportunidade de estarmos saciados. E você pode entender que muitas pessoas chegam a ponto de entender que não tem nada para satisfazer a sua fome. Ou seja, está no meio da multidão, muitas pessoas. Sabe que a família é grande, mas pode que você chegue em um momento que você não tenha esperança de se alimentar mais. Mas o texto está nos dizendo que onde está Jesus, onde Jesus está, tem esperança. E você é necessário que esteja próximo de Jesus. Você pode ter certeza que essa é uma mensagem fundamental para nós neste momento. É difícil quando você está longe de Jesus. Mas se você estiver perto do Mestre, a alimentação está segura para você. Você pode esperar que no momento certo vai aparecer pão, vai aparecer peixe, vai aparecer alimento para você. Esta é a mensagem de Deus para o seu coração nesta noite. E Jesus ainda continuando ali, conversando com o André, com o Felipe, aqueles que estavam mais próximos, ele ainda chega a dizer assim, olha, então peça para que esse moço venha até aqui e traga, esse pouco de alimento, E Jesus já em seguida disse, olha, mande que os homens, que as pessoas se assentem, sobre a relva, ou seja, sobre os lugares, mais limpo, se organize, E ali eles sentaram, 5.000 homens se organizaram sentando, ou seja, se organizando para receber alimento. Aqui nós podemos tirar mais uma aplicação para nós. Jesus, quando ele está próximo de você, ele precisa que você se organize. Às vezes você está todo desorganizado e está querendo receber alimento de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser santo, assim como ele é santo. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Nós precisamos estar nos organizando. E Jesus pede para que aqueles homens se assentem naquele lugar, e ali se assentou, e Jesus tomou o pão, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados igualmente também, os peixes e os pães. E aqui é mais uma mensagem para nós, amados. Quando Jesus coloca, então, o pão que aquele garoto entrega para Jesus, ele dá graça, olha aos céus e fala com o Pai de eternidade. Quando ele fala com o Pai, agora então, você percebe que ele entrega nas mãos dos discípulos. E isso para nós é uma mensagem. Você, quando recebe a mensagem do céu, o pão sagrado, o evangelho que te alcança pela palavra, o evangelho santo, a graça, a misericórdia que vem do céu para você como alimento e faz você forte. Você agora deve estar com isso para você, mas você deve entregar para outras pessoas. Foi o que Jesus fez. Pegou o pão, colocou nas mãos dos discípulos e pediu para que os discípulos colocassem na mão do povo. E assim fez os discípulos. E ali todos se alimentaram naquele lugar. Todos receberam de Deus. Porque a partir de Jesus Cristo, a partir da graça reconhecida, a partir daquele pouquinho que tinha junto àquele garoto, ali Deus providenciou através do seu Filho a bênção para aquela multidão. E não é diferente de hoje.
O pedido de Jesus nesta mensagem que você ouve é: aproxime-se de Jesus, esteja com Jesus. Mas quando Jesus te der uma bênção, entregar para você o pão, entregar para você essa bênção, leve até outras pessoas. E é o que nós estamos fazendo neste momento. Como o Senhor tem operado em nossos corações. Estou aqui com um pão quente para você, entregando para você também se alimentar. E ali nós vemos que todos se alimentaram, todos saciaram. O texto diz que todos saciaram, todos comeram de sobrar. E Jesus, em sequência, disse: olha, agora é necessário que recolha os pedaços. E foi recolhido os pedaços de pães que sobraram. 5.000 homens se alimentaram, fora mulheres e crianças, para vocês terem uma ideia. E aí foi juntado os pedaços que jogaram no chão, ainda deu 12 cestos de pedaços. Bênção de Jesus para a multidão, multiplicação acontecendo, o povo sendo abençoado, mas porque acreditavam, criam, estavam próximos de Jesus, e assim estava Jesus agora abençoando a multidão. E Jesus está entre nós, Jesus está conosco, e a bênção agora para você depende de que você esteja crendo. Pela graça sois salvos, através da fé. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus, ou seja, basta que você esteja no lugar que a bênção vai te alcançar. As bênçãos do Senhor alcançará você, mesmo que você não tenha, mas ali sempre tem alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos. É insignificante isso, mas com Jesus isso transforma em verdadeira bênção para a sua vida. É por isso que nesta mensagem, na conclusão dessa mensagem, eu quero pedir: venha para perto de Jesus, porque Jesus tem o pão da vida. Neste mesmo livro de João, ainda chega a dizer que Jesus é o pão da vida. E ele mesmo disse, no versículo 34 desse mesmo capítulo, ele disse assim, olha, e Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. No versículo 35. Isso é bênção do Senhor para a sua vida. É por isso que eu convido você, aceite o convite de Jesus e venha para perto de Cristo, porque aqui tem água, porque ele chega a dizer que ele é a água viva descida do céu, para saciar a sua sede, e aquele que beber desta água jamais terá sede, foi o que ele disse na sua palavra. E eu convido você para vir comer pão, para vir beber água e sentir-se saciado na presença do nosso Deus. Vamos orar junto? Pai de eternidade, louvo o Senhor a Ti, porque o Senhor tem segurado nós na Tua presença, segurado estes que me ouvem neste momento, ó Pai. Mas, Pai, na mesma simplicidade que nós temos, sendo pecadores, ó Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E pedimos também, Senhor, perdão pelo pecado destes que nos assistem, ó Pai. Mas faça, Senhor, que estes venham para perto de Ti. Aceite o seu convite, Senhor, e esteja prontos para receber o alimento quente descido do céu. Todos os momentos que forem necessários, Senhor, para serem alimentados na Tua presença. Pai, abençoa a cada um destes, ó Pai. Dai força para estes que estão fracos, estes que não conseguem, Senhor, ir à igreja, estes que não conseguem, Senhor, aproximar de alguém para pedir um socorro, para pedir uma orientação na Tua palavra. Dai força para cada um. Ó Pai, abençoe nossa família, livre cada um de nós de todos os males. São nossos pedidos em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que todos possam ficar com esta palavra
que é verdadeira e santa e serve para a salvação de nossas almas. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.